o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial ontem falando a respeito da situação dos brasileiros que não estão conseguindo pedir a autorização de ingresso no México. Nós já trouxemos esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes. A nota aqui diz o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores tem acompanhado com preocupação relatos de centenas de brasileiros atualmente impossibilitados por questão técnica de tramitar a autorização eletrônica para ingresso no México. O Itamaraty solicitou em alto nível providências urgentes ao governo mexicano por meio da Secretaria de Relações Exteriores, da Secretaria de Turismo e do Instituto Nacional de Imigração, com vistas a resolver o problema. O Brasil reitera a expectativa de que seja encontrada com urgência uma solução definitiva para a questão, que prejudica centenas de turistas e empresários brasileiros. É uma manifestação do Itamaraty que vem a público de forma tardia, é verdade, mas pelo menos se manifestou a respeito desse assunto que já dura, Pedro, 10 dias. Faz 10 dias que o sistema de autorização dos vistos para o México está fora do ar. A questão é a seguinte: o México, no fim do ano passado, mudou a regra para ingresso de brasileiros no país. E isso qualquer país pode fazer. O país pode ter a política de imigração que quiser. Soberania nacional é isso. Aí o México falou o seguinte: a partir de agora, brasileiros que não tiverem visto para os Estados Unidos precisam de visto para entrar no México. Mas é uma coisa bem simples e rápida. Aliás, são essas palavras, simples e rápido, que são usadas no formulário, que deveria ser usado para o preenchimento do visto. Então, para suprir essa necessidade, o México criou um formulário online em que você informa basicamente os seus dados pessoais, número de passaporte, data da viagem e dias que você quer ficar no México. Enter, pronto. A questão é que o Enter não funciona. E o México, nessa nova regra, determinou o seguinte: fique tranquilo, brasileiro, você não precisa pedir isso com antecedência. Um mês antes da viagem, a gente libera o formulário para você pedir o seu visto, que sai na hora. Ou seja, as viagens estão se aproximando, muita gente já perdeu viagem por causa também do prazo. Dessa vez não foi o brasileiro que deixou para a última hora, não. Era a regra colocada pelo Serviço de Imigração do México. Essa instabilidade começou no dia 1º de junho de 2022. Eu estou aqui em vários grupos, Pedro, de brasileiros que estão desesperados com a instabilidade, com a impossibilidade de embarque, com um prejuízo, muitas vezes, de uma economia da vida. Olha, alguns casos que eu vi aqui em grupos de brasileiros no México que estão se unindo para pressionar a embaixada, estão se unindo para tentar fazer com que o processo seja retomado. Uma lua de mel que não foi realizada, porque os recém-casados não conseguiram acessar esse formulário. Um casamento, Pedro, que tinha sido marcado para Cancún, o noivo tinha visto americano no passaporte e conseguiria embarcar. A noiva não. Ou seja, seria o casamento de um só, porque a noiva até agora não vai conseguir embarcar. O caso de uma família que tem 2 crianças com menos de 2 anos. Os pais têm visto americano, conseguem ir para o México. As crianças não têm porque o consulado dos Estados Unidos ficou fechado 2 anos durante a pandemia. Muitos vistos não foram pedidos ou venceram. Nesse momento, os pais podem ir, mas os bebês não, porque não conseguem preencher essa autorização. Tem todo tipo de caso dramático, pessoas se desesperando. Grupos se organizam, Pedro, para passar as madrugadas tentando acessar esse site. Tem aqui até uma divisão de horários de trabalho. Então, eu fico do meia-noite às 2, eu fico das 2 às 4. A questão é a seguinte: pouquíssimas pessoas estão conseguindo acessar essa página. Ontem, quinta-feira, sabe quanto tempo funcionou a página para pedir o visto mexicano, Pedro? Quanto? 2 minutos. Nossa, que isso? 2 minutos. Aqueles que estavam ali insistentemente tentando e tiveram a, entre aspas, sorte de conseguir fazer isso naqueles 2 minutos, conseguiram. Quem entrou no minuto 3 já não conseguiu mais. É uma situação muito grave que tem sido até agora negligenciada pelas autoridades também do Brasil. Ontem essa nota oficial já foi um primeiro passo. A questão é a seguinte: basicamente hoje, brasileiro entra no México se tiver visto para os Estados Unidos. Se não tiver, entra nesse pesadelo que é tentar conseguir a autorização
eletrônica concedida pelo México. O consulado e a embaixada do México dizem o seguinte: de fato há um problema, estamos tentando resolver, blá, 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 blá. Você pode procurar presencialmente o consulado. Em São Paulo, o consulado, você tem que agendar horário. Tem horário só para agosto. Ou seja, todas essas viagens vão ser perdidas porque o México coloca esse prazo de 1 mês a partir da viagem para o pedido. Quem está perdendo a viagem agora tem viagem para junho, começo de julho. Não adianta nada ir em agosto ao consulado porque já passou. É uma situação grave aqui envolvendo a diplomacia dos dois países. Até agora não houve nenhum sinal de resolução e as pessoas estão desesperadas. Desesperadas. É verdade, é um grupo pequeno, sim, mas, gente, a regra foi mudada no meio. Isso não pode acontecer, não é? E tem gente que economizou, Pedro, uma viagem internacional para Cancún custa caro. Pouco o dólar assim, né? Tem gente que está pagando isso aqui há 12, 24, 36 meses, economizando. É um planejamento de vida para a realização de um sonho. Remarcada, né, por causa da pandemia. Exato. E comprou para os anos anteriores. Você tem toda a razão. Ô, Thaís, isso aí tem um nome, né? Chama sacanagem. Porque se você tem o visto americano, olha o raciocínio aqui, você tem o visto americano, você não precisa do visto mexicano e entra lá. O que o México está tentando fazer? Impedir que brasileiros entrem no México sem o visto americano e possam seguir para os Estados Unidos. Mas o México que faça esse controle lá, o México que busque esse controle, que aumente a fronteira, que retome a construção do muro, sei lá, faça alguma coisa para resolver esse problema. O problema não é nosso. E de brasileiro que tem uma relação muito amistosa com os mexicanos. Afinal de contas, se você pegar os números atualizados aí das agências de turismo, você vai ver a quantidade de brasileiro que vai para o México, principalmente para essa região aí de Cancún, que é a mais turística do país. Quantos dólares os brasileiros não deixam lá? Quantos brasileiros não viajam para o México todo ano? Né? E nem todo mundo tem visto para os Estados Unidos, nem todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Tem gente que não tem interesse nisso. E aí é freado de uma maneira abrupta de entrar no país, né? Nesse joguinho de ficar liberando por alguns minutos esse novo visto, que é um formulário mequetrefe, vamos falar a verdade aqui, que não serve para muita coisa. Então, o México está adotando uma política de espantar turista brasileiro. Eles não conseguem impedir que brasileiros entrem nos Estados Unidos pelo México, e aí é um problema deles, eles deveriam resolver isso, e estão dificultando a vida de, como você disse, pessoas honestas que, com o suor aí do seu trabalho, querem alguns dias de descanso nas praias que são paradisíacas do México. Então, é um problema do governo mexicano, isso com os Estados Unidos, né? Então, eles que arrumem uma outra forma de controlar aí essa ida de brasileiros para lá. O que não dá pra gente admitir é uma mudança de regra repentina, porque você quer botar um visto rigoroso, quer cobrar pelo visto, como disse a Thaís aqui, você tem todo o direito de fazer isso. Você vai afugentar turistas, é óbvio que você vai afugentar turistas, né? Porque é um custo a mais, é uma burocracia a mais. Agora, faz um papelzinho aí pra dizer que pode entrar e fica restringindo só pra mostrar que tá fazendo alguma coisa ou porque não tem competência pra fazer essa restrição imigratória para os Estados Unidos, aí é demais, né? Ou obriga que para entrar no México tem que ter o visto americano. Pronto, aí ninguém mais sai comprando. Mas dá um prazo, pelo menos, para as pessoas que já compraram. Normalmente essas regras, elas têm um prazo. Sim. Elas não são imediatamente aplicadas, né? Existe um prazo de adaptação aí. É que nesse caso aqui, Pedro, o México não fala em mudança de regras. Ele diz que houve um problema técnico num formulário. Sim. Um formulário simples que aí qualquer que tá a sacanagem. Estudante de computação resolve em 5 minutos. O que enfurece aqui os brasileiros que estão nesses grupos tentando achar uma solução para não terem esse prejuízo é o seguinte: esse formulário do México, ele é voltado para 4 nacionalidades: Brasil, Rússia, Ucrânia e Turquia. Quem nasceu nesses 4 países precisa preencher esse formulário especial para entrada no México. Então você começa a preencher o formulário e logo nos primeiros itens ali aparece a sua opção. Quando você coloca Brasil e manda, dá pedido não processado. Várias pessoas, vários brasileiros fizeram um teste com as outras nacionalidades usando nomes e números fictícios de documento. Adivinha?
processa Passou. e autoriza na hora. É, claro. Se você diz que é russo, turco ou ucraniano, ok. Se você diz que é brasileiro, não vai. Daí, todos se perguntam, o que é que está acontecendo? É de fato uma falha que vai ser corrigida ou tem alguma outra coisa aqui acontecendo também, Tá né? mais do que claro. O Canadá, eu tenho uma pessoa próxima que está indo para o Canadá. O Canadá exige mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem até um custo no visto canadense. Então, se você não tem o visto americano, você precisa fazer um visto lá para você ficar no Canadá. A situação está funcionando. Por quê? Porque a fronteira com o Canadá tem outro tipo de vigilância, tem outro tipo de controle. Os Estados Unidos não estão lá com a faca em cima do pescoço, né? Cobrando como devem estar no México. Então, é nítida essa equação. Agora, o que o México não pode fazer é sacanagem com um brasileiro que está querendo passar férias lá, gastar dólar lá e incentivar o turismo do país, que é uma das grandes fontes de renda, né? Principalmente para essa região aí de Cancún.